Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pôr de Solos, um podcast sobre o universo invisível que existe embaixo da Terra, a microbiologia do solo. Eu sou Amanda, eu sou jornalista e também sou uma curiosa sobre ciência e sobre a agricultura brasileira. O Pôr de Solos é um canal para desvendar, traduzir e descomplicar o universo microbiológico do solo, como os milhões de micro-organismos podem impactar a agricultura e colaborar para uma safra mais sustentável e mais produtiva. Sejam bem-vindos e hoje eu estou aqui com o meu parceiro de conversa microbiológica, Thiago Miguel Jarec, nosso agrônomo, doutor em agronomia e produção vegetal e mestre em ciência do solo. Hoje quero saber um pouquinho mais sobre esse seu mestrado em ciência do solo. E a nossa discussão continua. E agora vai ser sobre como é possível prever o risco de doença de solo com uma análise metagenômica. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Amanda. Um prazer de novo continuar as nossas conversas, né, sobre microbiologia, microbioma do solo. Tu queria saber mais sobre o mestrado, né? Então isso aí é um capítulo importante, né? Foi o início da minha especialização, depois de formado. E eu entrei no programa de pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Jorge Luiz Moretti. Então, um professor que trabalhava muito com processamento de dados na área de modelagem, irrigação, né? Então, as duas coisas andam muito juntas, irrigação e um uso de variáveis para prever evapotranspiração, demanda hídrica. Mas eu gostava de microbiologia, e ele falou assim, se você quer trabalhar com microbiologia, eu te oriento. Que boa notícia! Mesmo ele não sendo da área, e aí a gente fez uma parceria. Ele, a professora Lucy Meres, que daí é fitopatologista, orientou o projeto, e eu trabalhei com água de irrigação e a qualidade microbiológica da água de irrigação. Então eu monitorava 3 áreas de captação de água e vários micro-organismos, e até essa semana um colega nosso, Bruno, veio perguntar justamente sobre uma das bactérias que eu analisei no mestrado, que era a Pectobacterium, causadora de doença em várias hortaliças. Na época eu não conhecia as técnicas de DNA, não tinha as ferramentas para isso, eu fiz com meio de cultura nas plaquinhas, mas já era o início aí dos trabalhos que hoje a gente cada vez aprofunda mais. Legal. Então vamos entrar aí diretamente no nosso tema, né, do episódio de hoje, né, como é possível prever o risco de doença de solo com uma análise metagenômica. Pois bem, a minha primeira pergunta, Thiago, é falar um pouquinho, explicar o que é análise metagenômica e como é que ela pode ser aplicada num estudo de solo. Tá. Perguntas sempre difíceis, né? Mas a gente não está aqui para perguntar fácil, não. Para falar o que todo mundo já sabe, né? Tem que trazer novidade. Bom, primeiro vamos destrinchar um pouco o termo, né? Metagenômica. Então, isso é uma explicação que até o professor Dauri Tesman me deu no evento que a gente estava participando do Congresso de Fitopatologia. Ele explicou o termo meta. Se a gente pegar na etimologia, na origem, lá não lembro se é grego, latim, onde é, mas meta ele vem de amplo, é uma coisa ampla. Então, quando a gente fala numa meta-análise, a gente está olhando dados sob uma perspectiva maior, né? Ok. Ele explicou, inclusive, a origem disso na ciência. Começou a surgir muito meta-análise, meta isso, meta aquilo, vem da escola de medicina norte-americana, dos modelos que eles têm para construir os protocolos de tratamento. Então, aí a metagenômica, então a gente está olhando os genes, está olhando o DNA sob um aspecto mais amplo. E eu tenho dentro da metagenômica, e é por isso que inclusive, a gente no dia a dia evita usar o metagenômica, usa às vezes mais até o microbioma de solo mesmo, como referência a essa análise do que o metagenômica. Eu tenho 2 formas de fazer uma análise metagenômica, olhar o DNA de uma forma mais ampla. Eu posso fazer metagenômica shotgun, que é uma metodologia, eu faço
cortes, né? E realinho esse DNA para ver sequências mais longas, mas através de pequenos cortes, pequenos fragmentos. Isso é uma metodologia. E no microbioma de solo, que a gente tem usado é o sequenciamento de amplicon, as chamadas ASV, Variant Sequence Analysis, análise de sequências variantes, né? Então, eu tenho esses amplicons, sequence variante, né? Então, eu tenho um amplicon, então eu tenho uma região, duas regiões conhecidas, que é o ITS e o 16S. Essas duas regiões que são sequenciadas no microbioma do solo. De uma forma bem simples, no solo eu tenho DNA. Tá. Tudo que é vivo tem. Extraio esse DNA do solo, das coisas que estão vivas lá. Eu vou ter DNA. Tenho DNA. Tá. Faço cópias. Porque quando eu extraio do solo, se eu tinha uma bactéria lá do nome, pegar uma mais diferente, assim. Tá, pode dar um nome fictício para ela. Um nome fictício, então. Corintianos brasilienses. Tá bom. Então, uma bactéria bem diferentona, extrai o DNA, eu vou ter um fragmentozinho dessa única perdida lá, sozinha. Então, não consigo leitura no equipamento com esse DNA dela. bruto. Então, eu começo a fazer cópias de regiões conhecidas, daí vem o sequenciamento de amplicon, né? Eu estou sequenciando só uma região conhecida, 16STS. E daí, quando eu começo a fazer cópias, eu consigo olhar melhor isso e proporcionar. Então, a análise metagenômica, além de identificar, ela quantifica, porque nas proporções, uma sequência, vamos imaginar, no solo, eu tinha um Tiago, duas Amandas. Tá. No primeiro ciclo de PCR, que é a análise da polimerase em cadeia, PCR, no primeiro ciclo, as duas Amandas viram 4, o um Tiago vira 2. No próximo, eu tenho 8 Amandas contra 4 Tiagos. E aí eu vou aumentando as cópias, mas as proporções se mantêm. Então, eu vou ter a proporção também dos micro-organismos que eu vou encontrar. Eu continuo tendo o dobro de Amandas em relação a Tiagos. Então, mas eu consigo ler melhor, porque agora não é só uma cópia do Tiago, eu tenho mais cópias, o aparelho lê melhor isso. Entendi. Não sei se ficou mais claro. A parte conceitual, a biologia molecular, ela não é tão fácil de explicar, né? Ela tem vários conceitos bioquímicos que são mais difíceis. Mas, de uma forma resumida e fácil de entender, é isso, né? Tá, então a gente sequencia o DNA que está no solo, escolhe uma região para olhar para esse DNA, porque eu pego o DNA de tudo que tem ali, tudo que está vivo, né? Não tudo que tem vida ou que teve vida. Eu digo que a região você quase não escolhe, porque está tão padronizado para microbioma de solo, que é 16STS hoje, que então ainda não há essa variação. Eu vou dizer para o aparelho, me diga todos os fungos e todas as bactérias que você tem nessa amostra. Basicamente isso. E ele vai me dar uma proporção. Então, eu encontrei 8 Amandas e 4 Tiagos. Pelo número de cópias que são geradas. Pelo número de cópias que são geradas. Na etapa de PCR, né, da análise de reação de polimerase em cadeia, eu vou ter essas proporções. Ótimo. E aí, então, a gente entendeu o que é análise metagenômica. Agora a gente vai ligar essa análise metagenômica que olha para todos os fungos e todas as bactérias que estão no solo, e a gente vai começar a falar sobre doença de solo. Então, as doenças que esses micro-organismos causam na agricultura. E aí eu queria entender como que essa análise, ela ajuda a identificar e a caracterizar esses micro-organismos que causam essas doenças. Bom, aí a primeira analogia vai ajudar, né? Vamos imaginar que a gente tem, né, numa comunidade, numa vila, tem Tiagos, Josés, Joões, né, Luiz, Filipes. Algumas pessoas são do bem, infelizmente, é uma pequena proporção, mas existe gente do mal, né? Existe gente que faz coisa errada. Quando eu faço as cópias, extraio o DNA de todos esses micro-organismos, faço as cópias, eu consigo ler também. Era Fusarium, era Trichoderma, era Metarrhizium. Qual era o nome desse micro-organismo que estava lá no solo? Pela sequência do DNA eu consigo identificar, consigo saber a proporção. Bom, aí para mim entender doença,
está muito fácil agora, porque aí os nomes e a ficha de cada um, vamos dizer assim, né? Tem o nome da ficha quando a pessoa... Antecedentes criminais, né? Ficha de antecedentes criminais, Ótimo. perfeito. Aí eu tenho um micro-organismo, eu puxo a ficha de antecedentes criminais dele e vejo se ele já cometeu algum crime no mundo. Se ele já causou algum... Se ele é criminoso, ou seja, é fitopatógeno, causa doenças, então eu puxo no banco, opa, esse daqui é fitopatógeno, ele não vai estar fazendo bem. Existem alguns que se regeneraram. Ah, é? Sim. Tem alguns Foram que pro já foram encontrados causando doença de planta, mas também já foram encontrados fazendo biocontrole, fazendo atividades boas. E aí fica uma dúvida, né? Mas agora a gente põe ele em qual classe, né? Será que ele ainda é um criminoso? Será que ele está regenerado? Será que eu dou essa chance ou não? Cladosporium é um exemplo disso. Algumas espécies de Fusarium têm essa capacidade. Já causou doença? Sim. Mas ele já foi encontrado fazendo bem? Também. Já foi encontrado fazendo biocontrole. Então, é meio que dessa forma que a gente tem aí uma forma de identificar doenças. Puxo, extraio o DNA, faço as cópias, vejo quem é, puxo a ficha de antecedentes criminais. E aí digo, olha, esse solo, ele está com 30% só de ficha suja aí. Galera do mal predominando. O risco de doenças é grande. A gente diz que é um solo conducivo, né? Tem um tema que a gente tem publicado nas redes, né? Então, só tem gente ruim aí, coisa boa eles não vão fazer, né? Ah, não, 90% desses micro-organismos são benéficos, é a galera do bem, eles estão dispostos a ajudar, então essa planta está em boas mãos. Ótimo. Então, assim, basicamente, a gente tem a análise metagenômica, o microbioma, dando a identidade desse cara, e aí, depois dessa análise, a gente consegue puxar um antecedente criminal e dizer se ele... causa doença ou não. Ou não. Ótimo. Ainda na questão do nome, né, como se chama essa análise, isso é um tema importante a gente comentar, porque até com clientes e outros pesquisadores há uma dúvida. Até no evento, lá um dos pesquisadores da Embrapa, ele foi falar sobre esses resultados, o Rodrigo Mendes, né? Uma das primeiras falas já ele fez questão de se explicar, porque existe uma espécie de conflito entre usar o microbioma como termo da análise. Sim. E usar metagenômica, usar microbiota, um outro termo que existe, metataxonômica, enfim, existem vários termos. O que eu vejo muito? Assim, a comunicação é importante, né? Muito. Você fala muito sobre isso, a gente tem que se comunicar bem. Então, eu vejo, por exemplo, em outras áreas, na área da fertilidade, o que a gente fala com colegas produtores, vamos fazer uma análise de solo. Mas dentro da análise de solo eu tenho metodologias. Eu tenho espectrofotometria, tenho absorção atômica, tenho titulação, tenho várias metodologias. E algo que nesse nicho ainda está meio confuso, assim, eu tenho metodologias de biologia molecular, e aí fica meio que essa briga. Se não, o nome da análise tem que seguir o nome da metodologia. Se fosse assim, a gente ia chegar no produtor e dizer, vamos fazer uma absorção atômica no seu solo? Uma espectrofotometria de chama, ele ia sair correndo. Você está doido? Fazer espectrofotometria de chama no meu solo? E é isso que a biologia molecular está meio que impondo, né, esses termos. Mas microbioma do solo é onde que é uma linguagem, é comunicação novamente. Quando eu quero estudar sobre isso, e eu preciso todo dia estudar, buscar informações, o termo que melhor traz resultado para mim é microbioma do solo. Quando eu jogo nas plataformas de busca, quero saber o que outros pesquisadores estão fazendo, com esse termo vem o que eu quero. Ótimo. Então, usar ele eu vejo que faz bastante sentido, porque retorna com mais frequência essa informação. Ok, é isso mesmo. E aí, Tiago, você pode falar um pouquinho, então, sobre os principais indicadores, né, que os pesquisadores procuram, né, em que linha de pesquisa, como que a ciência está tratando aí e procurando esses indicadores dentro dessa análise, então, de microbioma, para determinar esse risco de doença?
Boa pergunta, até porque a gente tratou disso no episódio anterior, né? A gente falou de alguns indicadores e a gente só falou das funções boas, né? A gente esqueceu Só da galera do bem. de falar que tem gente que está disposta para o mal, né? E é o caso da seção de fitopatógenos. Então, é um indicador do solo, por exemplo, a quantidade deles. Eu posso fazer uma análise e dentro desse conjunto tem muito fitopatógeno. Tem amostras que isso acontece. A gente começa no Acremonium e termina lá no Thanatephorus, né? A gente tem um alfabeto inteiro quase de fitopatógenos, as quantidades, o conjunto, às vezes eu tenho fungo fitopatogênico, tenho bactéria fitopatogênica, nematóide fitopatogênico na mesma amostra e em grandes quantidades. Então isso é um baita do indicador de que há algum problema ali, né? Então é dessa forma que a gente usa, da mesmo jeito que nós até comentamos no outro episódio, falando sobre a cidade, uma cidade grande, o tamanho de Curitiba, eu chego e olho e tem um médico, e bom, então precisamos fazer alguma coisa, né? Precisa de mais pessoas em funções para poder povoar, olhando essa saúde do solo. Eu também vejo, às vezes, muitos fitopatógenos, vejo sinergia entre alguns causadores de doenças radiculares, normalmente eles podem atacar em bando, eles podem formar quadrilha. O perigo fica maior. Então é dessa forma que a gente tem uma indicação da doença e do risco das doenças no solo. Legal. Então vamos entrar em doença mesmo. Vamos falar um pouquinho aí quais as doenças de solo que são causadas por micro-organismos que mais afetam hoje a agricultura. Quais são esses elementos aí do mal que mais habitam a agricultura? Cada fazenda, cada cliente que a gente conversa, a dor é diferente. Sim. A dor nunca é no mesmo lugar, né? Mas a gente tem alguns micro-organismos de recorrência grande. E às vezes até, isso é bem interessante, porque a gente tem até, eu trouxe, está ali na cadeira, mas não vou pegar agora, o Manual de Fitopatologia. Um livro bem importante quando a gente fala em risco de doenças de plantas. Uma referência importante quando a gente está vendo, né, em cada cultura, eu vou produzir kiwi. Quem que é perigoso no kiwi? Né? Com quem que eu tenho que me cuidar? Produzir soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. Quem são os micro-organismos que em outros momentos os pesquisadores já encontraram isso são causador de doença? Mas a gente vê que alguns micro-organismos, a dor nas fazendas ou a recorrência dele, às vezes não tem o mesmo destaque nas páginas dos livros. Justamente porque se a gente chegasse até 5 anos atrás, 10 anos atrás, pegasse um excelente fitopatologista, micologista, e falasse assim, eu preciso que você faça um levantamento de Rhizoctonia solani no Brasil, ele ia dizer, meu Deus do céu, no Brasil, você está doido? Quantas placas, né? Isso é uma conta que normalmente a gente fazer um projeto de fitopatologia, estimar quantos quilos de BDA vai ser necessário fazer, quantas placas, para mais ou menos estimar o custo do projeto, quantos orientados para controlar todos esses isolados. Então isso dava uma trabalheira gigantesca, então ninguém conseguia fazer essa proporção de distribuição com dados, né? Fazia com relatos, né? Tem um pesquisador no Paraná que já encontrou, um pesquisador no Rio Grande do Sul já encontrou, então você citava outros pesquisadores que em locais do Brasil já encontraram, mas você não tinha quantificação, quantas fazendas tem, quantos talhões tem. E hoje a gente está vendo isso, que algumas doenças até com pouco destaque, elas têm uma distribuição a nível nacional, uma importância grande. Então, a própria Rhizoctonia solani, como eu comentei, a gente vê assim, uma distribuição bem grande, uma relação grande com qualidade de solo. Hoje a gente estava em contato com um cliente aqui do Paraná, talhões vizinhos, divididos por um córrego muito próximos, com o mesmo manejo, mesmo tipo de cultura, mas um tinha mais umidade que o outro. E esse que tinha mais umidade tinha Rhizoctonia.
tinha ainda um nível baixo, mas apareceu. O talhão mais alto, mais seco, não foi encontrada essa doença. Macrofomina faseolina, também é uma doença que até na literatura fala, essa é uma doença importante porque ela não escolhe hospedeiro. Parasita soja, milho, foi encontrada em área nativa, inclusive, né, onde nem é cultivado plantas de interesse comercial, se encontra macrofomina faseolina, sobrevive muito tempo no solo, e apesar da resistência que as cultivares de soja, algumas delas têm, a gente tem visto muitas áreas onde tem caído a produtividade, associado com alta população de macrofomina, muitas vezes nessa sucessão soja-milho, isso faz com que essa doença aumente bastante. Já que ela gosta dos dois, ela continua ali. Ela tem comida o ano inteiro. Então isso... Queria também que você falasse um pouco dessa relação das doenças causadas por micro-organismos, né? Que são aí basicamente as doenças de solo. Se existe... Agora a gente tem uma ferramenta, né? O microbioma está aí para mostrar qual é, né, em que abundância está os micro-organismos causadores de doença. Mas até pouco tempo a gente não tinha. Existem muitas confusões, por exemplo, eu acho que é uma doença, trato para ela, o sintoma é muito parecido, mas na verdade era outro elemento, né? Tinha uma outra identidade, outra ficha criminal, e eu não combati, né? E não consigo descobrir. Essa é uma realidade hoje? Sempre foi, na verdade, uma dificuldade. Até na pergunta anterior eu esqueci de falar do fusário, que também é bem importante, distribuição grande e muitas vezes associado com quedas de produtividade. E aí uma dificuldade de fungos de solo, doenças de solo, porque sintomas que eles exprimem na planta, que eles vão fazer a planta expressar, muitas vezes são similares. Por quê? A sintomatologia tem uma relação grande com o órgão afetado, né? Então, se você vê uma pessoa mancando, você tem uma ideia de qual problema ela deve estar. Não deve ser um problema fisiológico, um problema articular, né? Um problema da ortopedia. Doenças de raiz e vasculares normalmente refletem com murcha, chamada em algumas plantas folha carijó, que vai ficar amarelado entre as nervuras, redução de crescimento, encurtamento de ciclo, a planta senesce antes. Mas tudo isso é chamado de sintoma reflexo. Ele é um reflexo de uma raiz e um sistema vascular que não está funcionando bem. Uma analogia à saúde humana, a dor de cabeça. A dor de cabeça não é uma doença. Normalmente é um reflexo de infecção viral, de falta de sono. E pode ser muita coisa. Muita coisa, exato. E aí a pergunta, né, a gente retorna ela assim. Então, a dificuldade em diagnóstico para esses patógenos de solo, que são os melhor lidos na análise de microbioma, elas ajudam muito a fazer esses diagnósticos. Nas foliares é o contrário, o sintoma visual é muito resoluto, fácil às vezes até de identificar, e eu tenho pouco no solo, porque o ciclo, né, eles moram no apartamento, como a gente falou lá no primeiro episódio, o ciclo é mais aéreo. E até hoje de manhã, conversando com pesquisadores do Espírito Santo sobre uma doença do café, uma doença que alguns pesquisadores chamam de dieback. E aí esse pesquisador me relatava que existem 3 correntes no Brasil, pesquisadores, cada um dizendo que é uma coisa. Justamente por conta disso, quando eu tenho um sintoma e eu faço o isolamento em placa, né, o tradicional isolamento em placa, que eu vou cultivar essa doença, né? A primeira coisa eu levo para a delegacia, seguro lá, vamos investigar quem é, né? Então, eu encontrei a planta com sintoma, levo para o laboratório, passo isso no meio de cultura, deixo em crescimento ali para avaliar quem é. Diferentes amostras, e eu fiz isso no meu doutorado, mestrado, fiz muito isso, isolamento de fitopatógeno. Você, para investigar quem é o criminoso, né? Muita gente passa no local do crime.
Entendi. Tem muitos suspeitos. Muitos suspeitos. E daí surgem essas coisas. A gente tem 3 pesquisadores dando 3 nomes de doenças diferentes para o mesmo sintoma. Pela dificuldade de ter uma ferramenta que muitas vezes olhe para a cena do crime como um todo. Tá, tinha muitas pessoas, mas esse aqui só estava passando, estava de bicicleta, esse que passou de carro, um no ônibus, estava lá dentro, mas passou por ali. E aí no isolamento, às vezes você pega todo mundo e tem que eleger um suspeito. Muitas vezes sem a ficha criminal. Isso acontece muito, porque eu ainda não fiz a identificação molecular. Nessas primeiras etapas de diagnóstico, é muito caro você fazer DNA de todo mundo. Então, você escolhe pela cara, morfologia, esse aqui tem mais chance de ser suspeito e segue. Então, nessa questão de sintoma, confusão, isso, desde sempre a fitopatologia tinha essa dor, né? Mas se eu tenho mais de um suspeito, quem que eu elejo para continuar a pesquisa, né? Não tem condição, não tem braço, muitas vezes, de você levar todo mundo como suspeito e monitorar. Então, você elege alguns. E tem mais uma situação importante, que é, às vezes, a ausência de sintomas visuais. Isso é algo que foi tratado no último Congresso de Fitopatologia. Eu tenho alguns sintomas que são apenas redução de produtividade. Como uma doença silenciosa que... Nas pessoas tem isso, né? Hoje se discute muito, assim, o que essa pessoa tem, né? Alguma coisa está errada, ou está menos produtiva, menos atenta, não está conseguindo mais. E aí começa a investigar, às vezes vai e descobre uma outra doença que não tem um sintoma, você não bate o olho, tá com um vergão aqui, né? Alguma coisa aconteceu. Então, nas plantas, isso acontece até com vários clientes, eles vêm na busca de entender diferença de produtividade. Tem uma área que produz 85 sacas, a outra produz 53. Por quê? E aí a microbiologia muitas vezes dá a resposta e mostra aqui onde está com 53, tem 0,5% de macrofomina no solo, que não tem jeito, né? Isso aqui vai afetar em algum momento a produtividade. Mas aí ele não tem o sintoma da macrofomina, ele não sabe o que é macrofomina? A expressão de sintoma, a própria descrição da doença relata que ela é bastante variável em função da condição climática. A gente conversou sobre isso em outro episódio. Normalmente, em anos mais secos, ela expressa mais. Tem situações que ela pode não expressar. E entra a genética da planta. Tem isso, as gripes, Covid, tiveram isso, né? Algumas pessoas fizeram derrubadas, né, por semanas. Outros davam uma espirrada, 2, 3 dias ali, estava 100% lá. Genética diferente. Eu tenho muitas cultivares, variedades. Às vezes uma é mais suscetível, vai expressar mais sintoma, vai ficar mais visual. Outra, às vezes, é tolerante. O que é a tolerante? Ela é infectada, mas não expressa sintoma. Só que o quanto de tolerância, o quanto ela é afetada ou não, às vezes só vai refletir na produtividade, não vai aparecer de forma sintomatológica. Só deixa a planta mais fraca, produzindo menos. Mais fraca porque ela está usando a energia dela para o combate a esse micro-organismo. Em vez de estar mandando para as vagens, para o enchimento de grãos, para a espiga, está mandando para a defesa, para segurar lá o fitopatógeno quietinho, sem causar estrago. Legal, então a gente pode dizer que 2 situações bem, provavelmente muito comuns aí dentro, né, da agricultura. A primeira é uma analogia à dor de cabeça, né? Você ter um sintoma, Que a dor de cabeça comum. da planta, vamos dizer, um sintoma que é comum a muitos tipos de doença e você não sabe a qual delas você vai tratar e do que é que você está falando, né? E que grau também de complexidade, de gravidade existe dentro dessa dor de cabeça, que às vezes a dor de cabeça pode ser qualquer coisa, uma coisa muito simples, ou pode mostrar uma doença importante. Eu acho que essa analogia foi ótima para entender que a análise de microbioma hoje traz luz para isso, né? Você vai entender que cenário você tem diante da tua safra. E a outra questão, quando você nem tem sintoma, você tem só uma baixa produtividade
Que é um sintoma. Que é um Não sintoma, deixa de ser um exatamente. sintoma. Mas aí, às vezes, a gente não liga exatamente a uma doença, a baixa produtividade. Porque tem pode outras ser. questões, tem clima, chuva, adubação, e você fica pensando, mas o que levou O que à eu não menor fiz, o que eu produção? precisava fazer para produzir tanto quanto. E às vezes é um cara de ficha suja que estava ali gastando a energia da planta. Então, acho que duas aplicações bem diretas, né? Nessa área de diagnóstico tem alguns casos bem interessantes, porque aí nessa busca, né, a fitopatologia é uma ciência de muito tempo já, e ela sempre trabalha na dor, né? Sempre o fitopatologista é procurado numa situação problema, para resolver diagnóstico, resolver algo que está doendo na lavoura de alguém. E aí nessa tentativa de discriminar sintomas e facilitar, porque aí outros produtores, né, quando você relata uma doença, eles querem saber também, mas aqui no meu bananal, na minha lavoura, é isso, é outra coisa, é a mesma doença? Então, a metodologia de diagnóstico buscava descrever o máximo possível de sintomas para que a pessoa olhasse todos esses detalhes e chegasse no mesmo diagnóstico. Mas tem alguns que são muito sintoma reflexo e aí levava a cada erro, assim, por exemplo, em brássicas, o que são as brássicas? Repolho, brócolis, couve chinesa, couve, são plantas da mesma família. E, para pelo menos duas doenças dessa família, tem como descrição de sintoma cheirar mal. Então, quando entra em apodrecimento, descrição de sintoma, o odor fétido da amostra. A pergunta é assim, mas quando que uma amostra dessa em apodrecimento, né, em plasmólise, né, em decomposição celular, não cheira mal? Você esqueceu um repolho, começa a cheirar mal, né? Sim. Então, não ajuda. E aí isso leva a um erro, porque às vezes a pessoa pega o sintoma reflexo e busca fazer o diagnóstico por ele. Né? Por exemplo, dor de cabeça pode ser um sintoma de dengue. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça porque dormiu mal à noite, eu chego aqui e estou com dor de cabeça, aí é dengue, né? Vá tratar isso aí. Não, é reflexo, pode ter várias causas, eu uso para fechar um diagnóstico, mas nunca para concluir ele, né? Bom, então, continuando aí a nossa conversa, Thiago, a gente falou tanto de clima, né? Agora parece que está caindo o mundo por aqui. Então, vai aumentar as doenças. Vai aumentar as doenças causadas por fungos, em especial. Bactéria também. Bactéria também, não tem escapatória. Mas, assim, em termos práticos, então, com essa informação, né, que o agricultor ele pode ter da microbiologia do seu solo, como que ele pode utilizar isso para prevenir e mitigar o risco das doenças no seu dia a dia, ali no manejo, né? São duas ações bem distintas, mas complementares. Uma delas é monitoramento. É como se fosse o check-up. A gente vai todo ano ver como é que está colesterol, diabetes, faz monitoramento. Quando a gente faz a leitura, já aparece o parâmetro lá. Né? Mas às vezes está dentro de uma faixa tranquila. Aí quando você vai, num ano deu uma subida, triglicerídeos, no outro ano subiu mais, aí onde você leva o resultado para o médico, ele vai dizer, agora a gente precisa mudar alguma coisa, senão cada ano vai ficar pior e eu quero que você volte todo ano. Né? Senão pode ser que aconteça de um ano e a partir daquele você nunca mais voltar, né? Enfim. Então, no monitoramento de doenças de solo, você também tem isso, você pode fazer a leitura, saber como está o panorama desses fungos e saber se a evolução está crescendo ou não. Né? E o outro é tomar medidas de ação a partir de um dado muito preocupante. Olha, isso daqui, se você não tratar, né, é possível que o mês que vem você já comece a sofrer sequelas disso. Então você busca o tratamento, busca alguma ação. Então, até a recomendação de quando fazer a análise é enquanto há tempo de planejar alguma coisa. Uma análise em meio de ciclo, né, coletar no estágio R5 de soja, por exemplo,
Mas não há mais tempo de fazer nada. Até ser o resultado do laboratório, que hoje em dia está bem mais rápido, mas até ser o resultado, eu receber e tomar uma decisão, a lavoura já está entrando na colheita quase. Então isso é prever, né, e fazer antes. Ela vai servir mais para a próxima safra do que para essa mesma. Antes do plantio a gente diz, porque... Qual é o melhor período para essa tomada de decisão? Antes do plantio, para que ainda dê tempo de eu planejar pulverizações, planejar a escolha de cultivar, adubação e até mesmo se eu irei plantar naquele talhão ou não. Eu sei que às vezes a quantidade de área disponível, o planejamento de plantio, ele é bem rigoroso nas fazendas, mas às vezes dependendo do risco é melhor nem colocar o material lá e ir para outra cultura, né? Nas proporções de safra de verão, é comum fazer uma divisão entre milho e soja, e aí às vezes eu posso trocar os talhões fazendo uma escolha mais assertiva para evitar um problema durante a safra. Então isso é uma das aplicações. Eu falei de 2 caminhos, né? Um é o monitoramento, então eu acompanho sempre naquela área o valor, se está subindo, descendo, e o outro é a partir de uma análise antes do plantio, eu já tomo uma decisão de, olha, eu vou talvez trocar o material, não vou pôr essa cultivar que é suscetível. Em cultivares de soja, principalmente milho, tem muito isso. Quanto mais produtivo o material, e é o que todo mundo quer, eu quero plantar soja, eu quero o máximo de sacas por hectare. Ok? Tem materiais para chegar nisso. Esses materiais normalmente são mais suscetíveis à doença. Porque a fábrica é uma só, a quantidade de folhas da planta é a mesma. Então, se ela tem que encher muito grão, tem que mandar muita energia para a produção, falta energia para funções de defesa. Então, até essa escolha, né, pensando no raciocínio de alguém, eu vou plantar 30% da cultivar A, 30% da cultivar B e mais 40% de C, tendo diferenças de resistência e produtividade entre elas, com a análise eu consigo talvez alocar isso, não, eu vou pôr nesse talhão, aqui é mais tolerante à macrofomina, eles chamam de sanidade de haste, né, ou sanidade de Como, é o conjunto de doenças que normalmente está associada a inóculo de solo, né, e eu posso fazer essa alocação com base na análise, e algumas coisas são muito interessantes. Hoje a gente estava em contato com um produtor aqui do Paraná, em que nós monitoramos antes da safra de soja, no pós-trigo, e agora no pós-soja fizemos a análise. Então, um monitoramento por safra. Você perguntou do momento, a gente diz no mínimo uma vez por ano, porque o dado microbiológico, se o químico já se fala em fazer uma vez por ano, o microbiológico que ele se altera mais rapidamente, mais ainda. Mas há clientes que preferem até fazer um monitoramento por safra. Terminou o ciclo da cultura, faz novamente para avaliar o desempenho de produto, desempenho de manejo durante a safra. E uma das áreas de trigo teve aumento de Gibberella após trigo, é outra redução de Gibberella após trigo. E aí? Mesmo manejo, mesmo cultivar, mesmos consultores, mesmo agrônomo, né? Então, como que poderia estar associado? E aí, quando a gente fala que precisa receber do cliente o máximo possível de informações para tentar entender os dados, esse é um exemplo bem clássico assim, de como detalhes pequenos interferem. Essa área que teve aumento do risco de Gibberella tinha mais azevém como planta infestante no talhão. O outro não, o outro ele tem menos azevém. Azevém é uma planta hoje com resistência a glifosato, difícil manejo, então é comum dificuldade, principalmente no meio do trigo, manejar azevém. E por ser gramínea também isso dificulta. Então ele infesta no meio do trigo com facilidade. E tem uma nota da Embrapa mostrando doenças do azevém. Adivinha quem que está lá? Gibberella. Gibberella. Então, o azevém é suscetível a Gibberella, a área tinha, né, mais potencial, e infestou junto com o trigo, a gente teve mais doença nesse talhão por conta disso, né? Mas são coisas que você consegue
Ele não tinha antes do trigo porque ainda não conhecia, né? Mas ele poderia ter feito uma pré-trigo para daí fazer esse tipo de decisão, né? Ótimo. Então tem a ver com o tipo de cultivar, tem a ver com o tipo de cultura, com o tipo de manejo que ele vai fazer após ter esse dado, né? Sim, são várias opções. Quando a gente fala em manejo de doença, às vezes uma doença tem, sei lá, um leque às vezes de 9, 10 ações possíveis para mitigar o dano daquela doença. Algumas mais factíveis, mais fáceis de realizar, outras não. E aí, conforme o resultado, isso é uma decisão muito particular de quem está lá com o pé na fazenda, o que é possível fazer, maquinário, produto, capacidade produtiva. Não é tão simples interferir nesse processo, mas o dado ajuda quem está lá a decidir. Ótimo. E a gente está falando aqui, né, de só coisa boa que essa análise está trazendo. Eu quero que você fale um pouco ainda dos desafios. A gente sabe que é uma análise muito recente, nova, né, entrando agora nesse cenário da agricultura. Então, quais são as limitações que essa técnica ainda apresenta? Esse é um ponto importante de ser falado. Eu acho que algo para ficar de olho, né? Até porque isso é possível que tenha mais opções no mercado. Então, a qualidade de sequenciamento é muito importante. Não é todo resultado que vai ser um bom resultado. Então, avaliar sempre junto com a empresa, né, esse tipo de parâmetro que a gente tem. Na química do solo, hoje a gente tem um selo de qualidade, né? Chama-se SELA, é uma sigla, né? Que é da rede de laboratórios credenciados para poder fazer a análise com segurança. Senão dá um resultado lá, a pessoa faz exame de sangue e chega para casa triste lá, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? E era erro de laboratório. Isso é muito sério. Na biologia molecular, né, a gente tem alguns laboratórios, né, e é importante que veja a procedência desse laboratório histórico, né, e quem sabe logo a gente tem um selo também para poder dizer esse laboratório, o resultado é confiável. Outras limitações, né, e isso é uma limitação da técnica daí. A gente falou primeiramente uma limitação de equipamento, operação, talvez, conhecimento técnico. É algo que parece fácil, mas quando a gente acompanha o trabalho dos nossos colegas ali que operam o sequenciamento, que entendem com profundidade, leva anos, né, para você se tornar bom nesse tipo de parâmetro. E aí a gente tem algumas limitações que são da técnica, que por mais excelente que seja equipamento, operador, o técnico, quem planejou, a técnica não entrega essa resposta. Porque alguns micro-organismos são diferentes, né? A gente tem diferenças a nível de célula, de DNA, de estrutura reprodutiva. Vou pegar um exemplo, os oomicetos, né? Que é um grupo de micro-organismos que não são mais fungos. No passado eles eram considerados fungos, hoje eles estão em outro reino, né? Reino Straminopila. E aí eles têm células diferentes da grande maioria dos fungos. Tem o que a gente chama de hifa cenocítica, ou seja, ela é inteira, assim, né? Ela não tem septos. Então, a gente tem visto que a extração de DNA, até mesmo quando se faz isso com um micro-organismo cultivado, tem as placas, não é o mesmo protocolo de um fusário e uma fitófora. Eu preciso, às vezes, fazer adaptações, porque a estrutura celular é diferente. E no microbioma de solo, esse é um grupo de micro-organismos que a resolução deles, às vezes até é lido, aparece um pouquinho de DNA, de Python, por exemplo, mas a quantidade lida é tão baixa que não é um tipo de resultado que a gente possa dar segurança de tomar decisão, né, se tem a doença ou não. Então, é uma limitação de técnica daí. Ótimo. E agora, para finalizar então, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho aí do potencial, do futuro dessa análise, como que ela pode colaborar para o futuro da agricultura. Uma pergunta de muita responsabilidade, né? A gente está aí alguns
no dia aí da agricultura, Dia Mundial da Agricultura, né? Não sei quantas pessoas estão ouvindo a gente, mas nós estamos gravando hoje no dia 19, amanhã dia 20, é o Dia Mundial da Agricultura. Então, olhando, né, daqui um tempo a gente vai ter que alimentar 10 bilhões de pessoas. O que isso pode colaborar dentro desse cenário de uma agricultura mais sustentável? Olha, assim, é até complicado, assim, porque a gente trabalha com isso, então vê muitos resultados, acredita muito, mas num panorama assim, como que foi com análises, os processos laboratoriais ao longo da história, não só da agricultura, mas a partir do momento que a gente viu que um determinado parâmetro conseguia ser lido, e a gente poderia correlacionar na área da saúde, por exemplo, quando surgiu a primeira radiografia, começaram a surgir análises, isso nunca mais parou, só evoluiu e melhorou a resolução, porque se percebeu que a informação gerada, ela era extremamente útil para prever, para curar, para tomar decisão. Então, coleta de informações ao longo da história da humanidade sempre foi algo que, quanto mais a gente foi aprendendo a fazer, a gente não parou mais de fazer e foi aprimorando, inclusive, o processo de coletar essas informações. A informação da biologia do solo, o que a gente tinha disponível até então, você perguntou das limitações da técnica, eu falei, tem algumas limitações. Essas metodologias que surgiram primeiro, elas tinham mais limitações ainda. Elas davam algumas respostas, mas tinham menos aplicabilidade e mais limitações. Hoje nós temos algumas limitações, mas nós estamos vendo muito mais aplicação. Todo dia, né, o nosso contato com clientes, a gente vê o quanto a análise traz respostas, ajuda a entender resultados e o quanto ela vai estar cada vez mais presente na tomada de decisões. Como é a da fertilidade hoje, né, a decisão de quanto adubar, qual a qualidade do solo, né, valor das áreas. Você vai comprar, adquirir um imóvel rural, a questão da fertilidade entra nesse quesito, né? Como que é esse solo. E até um refinamento mais detalhista. A semana passada a gente estava com um cliente em São Paulo, com a mesma fertilidade, ele fez um delineamento quase que experimental, você pegou a área homogênea para fazer um teste com uso de biológicos. E ele viu na área que ele fez o tratamento 6 sacas a mais por hectare. Parece pouco, às vezes, quando a gente pensa assim, né, 6 sacas num universo que varia aí dos 50 aos 100, vamos pôr uma faixa, depende de onde se está ouvindo, qual o nível do produtor e tudo mais. Mas 6 sacas nesse universo, para um produtor de 2.000 hectares, então você vê o potencial de incremento em produção que tem. E a análise serviu para ele entender a nível de microbiologia, porque na química é a mesma adubação, o mesmo nível de fertilidade. O genótipo é o mesmo, mesma planta. Condição climática, choveu igual, fez sol igual. Então, a biologia foi onde ele viu diferenças, né, no solo e ajudou a entender esses dados, né? Então, são muitas as aplicações da análise dentro da agricultura para tomada de decisão, entender comportamento, escolha, seleção. A gente nem falou ainda, só dá um episódio só esse tema, mas o mapeamento, a agricultura de precisão já é algo consagrado na fertilidade, de eu fazer ações localizadas, né? Eu sei que o talhão da fazenda ele não é homogêneo de ponta a ponta, eu tenho que fazer diferenças locais no manejo de fertilizante. E a gente já fez alguns pilotos com um micro-organismo, também eu tenho diferenças dentro do talhão, eu posso fazer manejo localizado de doenças. Então, assim, o potencial é bem grande, eu acredito cada vez mais no uso, né, na aplicação dessa análise. Maravilha. Obrigada, Thiago, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. E obrigada a todos aí, quem está nos acompanhando, seja por vídeo, seja pelo Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio.